É a vós, Senhor, que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia, nesta quinta-feira da 21ª semana do Tempo Comum. Hoje a liturgia nos apresenta um texto do Evangelho de Mateus, o Evangelho que está chegando ao final dessa leitura, esse evangelista que foi nos acompanhando ao longo deste período do nosso ano, depois que nós voltamos da celebração da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Começamos fazendo a leitura do Evangelho de Marcos, tivemos o tempo da Quaresma e retomamos o tempo comum, iniciamos a leitura do evangelista Mateus no capítulo 5, e aquele sermão com o qual é aberto o Evangelho de Mateus. Estamos nos avizinhando desta leitura do último sermão, o 5º sermão que nós temos no Evangelho de Mateus, que nós vamos começar no dia de amanhã. Hoje, portanto, a gente conclui essa leitura do capítulo 23, que é cheio dessas imagens também que Mateus nos apresenta, não é, que Jesus deu para os seus ouvintes, de modo particular ali os seus discípulos, já que antes a gente tinha visto uma série de parábolas de Jesus que eram parábolas dirigidas aos doutores da lei, aos fariseus, aos escribas. Agora a conversa é um diálogo direto com seus discípulos, mas nós já aprendemos isso quando a gente ouve na leitura do Evangelho falar dos escribas, falar dos fariseus. Nós não podemos ler isso como um texto que está sendo dirigido a eles, porque o Evangelho é dirigido aos cristãos, é dirigido a você, é dirigido a mim. A questão é para a gente colocar a barba da gente de molho para que a gente não tenha comportamentos similares ao dos fariseus, dessas pessoas que tinham uma visão enviesada das coisas, ou tinham um tipo de comportamento merecedor de censura. Na verdade, é uma crítica ao cristão que tem atitudes farisaicas, porque o Evangelho não é um escrito para estar falando mal dos outros, né? A gente já disse que é um espelho no qual eu e você, quando lemos, nós sentimos o nosso rosto refletido nas palavras e na situação que o Evangelho apresenta. Agora eu queria também mostrar hoje um pouquinho essa primeira leitura que a liturgia coloca no dia de hoje. Começa a leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Se a gente está chegando ao fim da leitura do Evangelho de Mateus, né, lentamente, vamos nos aproximando do seu final, o Evangelho, a primeira leitura, está iniciando uma leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, que eu acho que vale a pena sublinhar aqui alguns pontos. Normalmente a gente se concentra mais no texto do Evangelho, mas essa leitura de hoje eu gostaria de fazer eco a ela, sobretudo porque nós estamos no mês vocacional, chegando ao seu fim, o mês de agosto, o mês das vocações. Porque São Paulo, nesta carta, a comunidade de Corinto, que é uma comunidade grega, é uma comunidade que Paulo evangeliza, uma cidade muito particular, uma cidade que a gente poderia dizer assim que é levada da breca. Quando alguém queria cair na gandaia, existia até um verbo em grego que dizia: nós vamos corintiar, o verbo korinthein, que significava um pouco levar a vida assim dissolutamente. Era uma cidade portuária, portanto uma cidade de muitas chegadas e saídas, era uma cidade onde havia muita prática da prostituição. E essa comunidade cristã, Paulo diz que é uma comunidade que não é feita de gente sábia e de gente muito entendida de acordo com a carne, de acordo com os valores sociais. É uma comunidade feita de gente simples. Não é? E Paulo diz que quando ele esteve ali, ele não quis saber de outra coisa senão pregar Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Mas aqui tem interessante, nessa cidade aqui, como eu disse, tinha até esse verbo para dizer, vamos corintiar, que era tudo, que era para quando a pessoa queria se soltar na buraqueira. Paulo diz uma coisa interessante, ele começa a carta dizendo assim: Paulo, chamado a ser apóstolo, porque ele
não foi chamado por Jesus na sua experiência histórica. Paulo encontra com Jesus ressuscitado na estrada de Damasco. Ele diz: Paulo chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus. Então, você e eu também, né, a nossa experiência é como a de Paulo. O encontro que a gente tem com Jesus é um encontro com Jesus ressuscitado, com Jesus presente na igreja. Porque a Paulo na estrada de Damasco, Jesus diz assim: Paulo, por que me persegues? E Paulo estava perseguindo os cristãos, as cristãs. Então, é Jesus que se identifica com a comunidade cristã. E a esse Paulo que Jesus se manifesta, como que dizendo essa mediação da igreja. Ontem a gente falava, né, dessa alegria do ser igreja. Então, ele se dirige à igreja de Deus que está em Corinto. Ali em Corinto tem essa comunidade, essa igreja de Deus. Ele diz: aos que foram santificados em Jesus Cristo, chamados a ser santos junto com todos os que em qualquer lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e de todos. É aqui o ponto que eu queria sublinhar, não é? Nós, como igreja, somos chamados a ser santos. Somos chamados a ser santos. A tradução da palavra santo, kadosh, em hebraico, significa aquele que está separado. Não é? Deus é aquele que cria o mundo e depois ele se separa do mundo. Mas não para dizer que abandona o mundo, mas que deixa o mundo sob a sua responsabilidade. Então nós que somos chamados a ser santos, somos chamados a perceber que a gente está no mundo sem ser do mundo, mas que no mundo assume também uma responsabilidade, que sabe que Deus, que é o santo, 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 deixa a gente no mundo para fazer a parte da gente. A gente não se aparta de Deus, ele não se separa de Deus, mas a gente está aqui no mundo para fazer com que esse mundo caminhe de acordo com aquelas leis que Deus coloca na sua criação, que Deus coloca no mundo, não é? Para se desenvolver na direção do bem. Depois Paulo diz que esses que nós somos chamados para nos santificar através de Cristo. Ele diz: dou graças a Deus sempre a vosso respeito por causa da graça que Deus vos concedeu em Jesus Cristo. Quinta-feira é dia para nós eucarístico. A palavra eucaristia significa ação de graças, dar graças. E aqui a gente se encontra com Paulo, que mostra para a gente que parte dessa santidade é saber viver na gratidão. É viver saber agradecendo, é saber viver com uma alegria no coração por tudo aquilo que a gente recebe da parte de Deus. E aí Paulo diz, não é? Em Cristo fostes enriquecidos em tudo. Você já pensou que é a gente perceber que em tudo na vida da gente não tem nada que fica fora da graça de Deus? Em tudo, no nosso estudo, no nosso trabalhar, no matrimônio, na vida de pai e mãe de família, como filhos, a vida da gente por inteiro. Não tem nada que deva ficar separado dessa riqueza que Cristo quer infundir na vida da gente. Deus quer que a gente viva em plenitude, que a gente seja seres completos, homens completos, mulheres completas, não gente que vive na divisão. Não é como um pedacinho da vida onde Deus entra e um outro pedaço da vida onde Deus não entra. Deus se interessa pela nossa vida toda. Não é? Enriquecer vocês em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento. Coisa bonita também essa. À medida que o testemunho sobre Cristo se confirmou em vós. Assim não tendes falta de nenhum dom. Não é uma mentalidade da vida de carência. A gente não tem carência de dons. Todos os dons Deus nos dá em Jesus Cristo. É Ele também que vos dará perseverança em vosso procedimento irrepreensível até o fim, até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao dia de nosso Senhor Jesus Cristo significa aquele dia onde Jesus Cristo vai se manifestar completamente. Aí Deus nos dá perseverança. Quando a gente celebrou Santa Maria, Nossa Senhora Rainha, a gente lembrava essa palavra de Paulo na carta a Timóteo. Se vocês perseverarem em Cristo, com Ele vocês também reinarão. Então aqui essa perseverança em Cristo, que é também apresentada aqui, da gente viver dessa forma, perseverando em todo o procedimento da gente, de uma forma que não mereça repreensão. Que não mereça repreensão.
Então, Deus é fiel, diz o apóstolo Paulo. Por ele foste chamados à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Então, Deus que é fiel, quer fazer de nós também fiéis. Daqui a pouco isso vai fazer eco de novo quando a gente ouvir a leitura do Evangelho. Não é que Jesus pergunta, quem é o servo fiel? Então, no fundo, quando a gente é fiel, vive a fidelidade, nada mais a gente está fazendo do que espelhar Deus na vida da gente. Porque o homem não foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, à semelhança do Deus fiel, nós, os seus filhos, vivemos também a fidelidade. Eu já disse a vocês esses dias que a palavra fiel, eu já não sei se foi aqui no vídeo ou se foi no áudio que eu mandei para as pessoas, que a palavra fiel significa também que a pessoa é fiável, é confiável. Essa palavra pisteus, em grego, do verbo pisteu, é ao mesmo tempo ter fé, confiar, mas ser de confiança também. Então a gente pode confiar em Deus porque Deus é de confiança. Então a pessoa que é fiel é porque ele é alguém de confiança, que eu posso confiar nele, eu posso depositar nele a minha confiança, posso entregar uma missão para ele, nessa certeza de que a missão vai ser cumprida. Bom, o texto do Evangelho de hoje, Mateus no capítulo 24, versículos de 42 a 51. Por detrás desse texto de hoje tem uma pergunta da parte dos discípulos que estão querendo saber, não é? Quando é que vai se manifestar esse reino de Deus, a plenitude do reino de Deus? Lembra que no domingo, aliás, você não lembra porque no domingo no Brasil a gente leu, foi o Evangelho da Assunção de Nossa Senhora. Mas no Evangelho de domingo, o Evangelho de Lucas, tinha uma pergunta dos discípulos a Jesus. Não é? Alguém que perguntava, Senhor, não é? Serão poucos os que é verdade que são poucos os que se salvam? Então a gente vê que é uma pergunta, são pouco ou muito, é uma pergunta de quantidade. E a gente viu que Jesus, em vez de responder se eram muitos ou se eram poucos, Jesus responde dizendo, esforcem-se para passar pela porta estreita. Então, em vez de falar sobre a quantidade, de se é muito ou se é pouco quem se salva, Jesus preferiu falar da qualidade dos que se salvam. Porque aí agora, se eu vou desenvolvendo em mim as qualidades de quem está salvo, de quem está santificado, aí eu tenho a garantia de que posso passar pela porta estreita. O que Jesus faz não é satisfazer a minha curiosidade se outro vai chegar. Eu não lembro que quando Pedro que ouvi de Jesus aquela pergunta, tu me amas? E diz como é que seria tu quando era jovem, ia onde querias, etc, etc. Depois ele vê o discípulo amado e pergunta para Jesus, Senhor, o que é que vai ser deste daí? E Jesus, olha, o que é que você tem de estar se preocupando com este? Tu, quanto a tu, segue-me. Se eu quiser que ele, quando eu voltar, esteja aqui, o que é que você tem com isso? Então Jesus não satisfaz as nossas curiosidades, mas nos põe no caminho daquela que é a nossa vocação pessoal. Não é? Informa a gente sobre as qualidades que a gente pode desenvolver para completar a vida da gente, e a vida da gente é ser uma obra de arte, não é? A gente possa dar todos os frutos. Então, sobre isso hoje também trata esse Evangelho. Não é? Ele vai falar não do quanto, não vai falar de uma quantidade de tempo para quando é que Jesus, o reino de Deus vai se manifestar, mas vai falar da qualidade que você precisa desenvolver para não ser apanhado de surpresa na hora da manifestação desse reino de Deus, no dia de Jesus Cristo, como a gente ouviu na primeira leitura. Então Jesus disse para os seus discípulos, ficai atentos. Olha aqui qual é a qualidade que a gente deve desenvolver, a qualidade da atenção. Sermos pessoas atentas, que não deixam a mente vagar. Você quando está dirigindo um carro, você tem que estar atento, né? Tem que estar atento se pisa no acelerador, ou se pisa no freio, ou se pisa na embreagem para mudar a marcha. Aí tem gente que já ri para mim, mas padre, hoje em dia os carros não estão mais assim, não. Os carros bons já passam a marcha por si mesmo, né? É verdade. Eu sou de um tempo ainda mais atrasado. Mas você tem que estar atento ao semáforo. Daqui a uns dias o computador vai dar conta disso tudo, né? Se vai ter um semáforo, vai estar vermelho no cruzamento, isso aqui vai ser tudo controlado. Mas se for assim,
a gente não vai precisar ter tanta atenção, né? Vai ter uma máquina prestando atenção de tudo que tem que ser feito. Pois bem, nós não somos seres mecânicos, então a nossa atenção não é atenção mecânica, é uma atenção de relação. Porque com Deus, então a gente não vai precisar fazer uma programação. Quando é que o bolo está assado? Ah, precisa de tantos minutos. Aí você programa o botãozinho do fui, bota lá e deixa. E aí o apitinho apita, ele está pronto. Antigamente, né, ou até agora, muita gente não tem que estar atento, olha lá, não, já está ficando dourado, não, dá mais um bocadinho de tempo, aí você vai lá e enfia um palitinho de fósforo, não, tá bom, tá assado já. Esse tipo de atenção, tem que ter, quase que você tem que ter uma relação com aquilo que você está fazendo. O bolo não pode ser também feito de uma forma tão mecanizada, mas sobretudo não podem ser mecanizadas as relações humanas. Não é? A gente às vezes quer educar o filho como se fosse robô, dar uma ordem, esperar que ele vai executar aquela ordem da gente. Não é assim. A gente perde tempo, né? Tem que demonstrar atenção, dá uma tarefa, cobra a tarefa, fica ali no pé, olha. Não é? Os alemães costumam dizer assim: Vertrauen ist gut. Confiança é boa, é bom. Controle ist besser. Se o controle é melhor ainda. Mas não é esse controle de quem oprime, é de quem presta atenção e faz o outro sentir que tem uma atenção voltada para você, que tem um olhar. Lembra que ontem Jesus disse para Natanael: antes que Filipe te chamasse, eu já tinha te visto. Então não é aquele olhar que mete pavor a você, Deus está me vendo, está vendo o que é que eu estou fazendo e não sei o quê. Não, não é isso. É aquele olhar de quem olha para você com amor. Foi assim que diz o Evangelho do Jovem Rico, né? Que no Evangelho de Marcos, assim, Jesus o olhou com amor. Então esse olhar de Deus é um olhar amoroso. A gente nunca some desse olhar que é muito atento para cada uma e para cada um de nós. Então Jesus aqui, essa palavra, né? Ficai atentos. Então essa atenção. Né? Fica atento no seu matrimônio, fica atento na criação do seu filho, fica atento você na sua empresa, né, com os seus funcionários, atento ao seu paciente, ao seu cliente, você que é policial, atento a quem está lá na grade, né, da cadeia. A gente tem que estar atento, ele pode ser que está dali, está cuidando ainda de fazer a maldade fora da cadeia. Como ter uma relação tal que possa coibir o mal e ao mesmo tempo estimular para que esse mal que está sendo feito seja extirpado de dentro do coração da pessoa. E aí vai Jesus dizendo aqui mais uma coisa: porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Pode ser que o Senhor venha hoje. Aí a gente só fica pensando naquele último dia. Não é quando o Senhor virá. Quando vai ser esse último dia, a gente não sabe, não é? Mas este último dia do Senhor é preparado pelo dia de hoje. Porque aquele último dia, como nós vamos ouvir de amanhã em diante, ele tem relação com o dia de hoje. Eu tive fome, me deste de beber. Naquele último dia, você vai ser convidado a entrar no reino, a depender de como você vai se comportar hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Venha a nós o vosso reino. A gente está pedindo para o reino vir hoje até a gente, porque vai ter um dia em que a gente vai para o reino, tomar posse do reino que está preparado. Mas hoje o reino vem enquanto preparação. A gente vai hoje se encontrar com uma oportunidade de preparar aquele reino que um dia virá em plenitude. Hoje ele não vem em plenitude, mas ele vem como preparação, como ocasião, como treino, como exercício, né? Você vai, malha, sua, isso, aquilo, outro, aí de repente tem uma oportunidade na vida e você precisa levantar um peso numa dificuldade, num acidente, sei lá o quê, e aquela força para que você treinou tanto, você vai poder usá-la nessa hora, naquele momento. Mas graças ao treino que você teve, você pode fazer aquilo na hora da necessidade, na hora em que a vida estiver requerendo a sua habilidade. Olha o que Jesus diz: compreendei bem isso. Exige atenção, a gente precisa ter, depois aqui compreensão. Qual é a compreensão que a gente precisa ter? A outra qualidade, né? A qualidade da compreensão. É perdoando que se é perdoado, compreender que ser compreendido, vai dizer São Francisco na sua oração, né? Então a gente precisa desenvolver a qualidade da compreensão. Às vezes a gente quer que os outros compreendam a gente. Porque eu estou muito cansado, ele não compreende. Porque ele não me compreende. Não, sou eu que devo desenvolver a minha capacidade de compreender.
né? Compreender a mim, compreender os outros, compreender o contexto. E talvez na medida que a gente vai compreendendo, a gente vai ajudando os outros também a compreender e vai desenvolvendo essas qualidades. Então a outra qualidade que está aqui é indicada por Jesus. Que Jesus disse, se o dono da casa soubesse a que hora o ladrão viria, então qual é a primeira coisa que a gente precisa compreender? Talvez uma mentalidade que a gente deve pensar que eu não sou dono da casa. A casa é o mundo, a casa é o meu corpo, a casa é a minha vida. Lembra daquela parábola que Jesus contou no Evangelho de Lucas, que a gente ouviu alguns domingos, aquele homem que teve um campo, que produziu muito, aí ele derrubou os celeiros, começou a construir mais coisas e não sei o quê, e de repente ele disse assim, agora você pode ficar tranquila, minha alma. E aí Jesus diz na parábola conta, né? Nessa noite vão te pedir a tua vida. E o que você fez? Para quem é que vai ficar? Ou seja, você não é dono, você não mantém o controle, você não domina a vida. Você não é dono da vida, a vida é um dom para você. Então, quem recebe um dom é agradecido pelo dom recebido. Quem recebe o dom sabe se comportar também como um doador. Então, o dono da casa, se ele soubesse a hora que viria o ladrão, então a outra qualidade é essa de compreender isso e de estar atento. Você não é o dono da casa e tem sempre um ladrão aí que pode chegar. E se o dono da casa soubesse, ele ficaria vigiando. Então, atenção, compreensão. A outra qualidade é a qualidade da vigilância, ou seja, fica preparado, se prepara. E não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também ficai preparados. Aqui é outra qualidade que eu dizia, né? Ficar preparado, estar preparado. Isso não significa que você vai ficar tenso a vida inteira, né? Tá preparado, tá ali atenção, porque pode vir de qualquer lugar. Não é isso. Quando você, de fato, vai desenvolvendo essa atenção, essa concentração, a gente consegue estar alerta sem estar tenso. A gente está em comunhão com Jesus e em comunhão com a gente mesmo, aquilo que a gente ouvia na primeira leitura, né? Dessa comunhão com Jesus Cristo, que faz a gente ser santos, né? Então, essa atenção, está preparado, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Quando a gente não pensa. Agora aqui tem uma coisa que é muito interessante, porque na hora em que menos pensais, essa palavra pode ser traduzida também dizendo assim, na hora em que menos imaginais. Eu gosto muito dessa palavra imaginar, porque ela fica por dentro a palavra imagem. Porque às vezes a gente fica criando imagens, a imagem da vinda do Filho do Homem. Então ele vem tocando as cornetas e vem os anjos e não sei o quê, e a gente fica esperando um evento eclatante da vinda do Senhor. Mas essa vinda do Senhor não vai ser de acordo com os nossos pensamentos. Lembra o que ele disse para Pedro? Quando Pedro não queria que ele fosse para a cruz, ele disse, Pedro, afasta-te de mim, vai para trás de mim, porque tu não pensas de acordo com as coisas de Deus. Tu está imaginando outras coisas aí, são as tuas ideias que estão funcionando aí agora. Então, porque no fundo, as imagens que a gente cria desse momento são imagens que a gente cria, são ídolos que a gente fica criando na cabeça da gente, caindo na idolatria. Então, essa vinda do Filho do Homem, agora, que vinda como preparação, é uma vinda que ele vem não naquela imagem que a gente esperava. Por isso, no fim, os justos perguntaram, mas Senhor, quando foi que nós te vimos nu? Quando foi que nós te encontramos com sede, com fome? Quando foi isso? Quando? Quer dizer, na hora que você cuidou do meu irmão menor, que era estrangeiro, que estava na prisão. Não era aquela imagem que você esperava. Não era assim que você estava pensando. Então Deus nos surpreende, por isso a nossa atenção. Fiquem atentos, porque Deus é o Deus das surpresas. É o Deus que surpreende a gente. Agora, nós não somos patrões, nós não somos donos da casa. O que é que nós somos nessa casa que é o mundo? Não é? Nesse oikos, nesse universo. O que é que nós somos nessa casa comum? Qual é o empregado fiel e prudente? Nós somos empregados. Ou seja, nós somos servidores. E é bom quando a gente pode ser empregado por Deus para fazer o bem nesse mundo. Aí volta aquilo que a gente ouvia lá na primeira leitura, né? O que é ser fiel? É ser confiável. Deus confiou na gente.
Deus deu uma missão para a gente. Agora a gente deve corresponder àquilo que Deus recebeu. Quem é o servo fiel e prudente? O servo fiel e prudente é aquele que sabe o que deve fazer e faz aquilo que sabe. O que é que você sabe fazer? Qual é a sua especialidade? O que é que você sabe que Deus deu o talento, a habilidade para você fazer? E aí, você está usando estes talentos seus como professor, como professora, como engenheiro, como advogado, como médico, como padre, como professor, como agricultor, como sindicalista, como político? Você está usando o que você sabe para fazer o bem? Você está fazendo aquilo que você realmente sabe? E você sabe aquilo que você está fazendo? Porque às vezes a gente age de uma forma inconsciente. Então, o ser atento é fazer com atenção. É usar a consciência naquilo que a gente faz. Então ele diz assim, qual é o servo fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Então a nossa função como de servo fiel e prudente, que sabe o que deve fazer e faz aquilo que sabe, é para dar o alimento aos outros. É para nutrir a vida dos outros. Deus nos colocou no mundo para fazer esse bem aos irmãos e às irmãs. E aí, essa palavra que Jesus diz aqui, não é? Feliz o empregado cujo Senhor encontrar agindo assim quando ele voltar. O capítulo 5 do Evangelho de Mateus começa com as bem-aventuranças. E antes de escutarmos o capítulo 25, que é o último sermão, nós estamos retomando as bem-aventuranças. Quem é o empregado fiel? Feliz o empregado. Bem-aventurado este empregado. Essa é uma pessoa realizada, é uma pessoa feliz. Um empregado que é feliz. Feliz de quem está empregado, né? Mas todo mundo pode estar empregado, porque aqui não é aquele empregado de ganhar um salário, é aquele empregado de que sabe que tem uma responsabilidade de fazer o bem para o seu irmão e a sua irmã. E todo mundo pode fazer isso. Cada um, ao seu modo, deve fazer isso. Vai ser feliz esse empregado, e o que é que o Senhor vai fazer? Diz Jesus, quando ele voltar, olha o quando aí, quando ele vier, nessa hora de preparação, quando ele voltar, em verdade vos digo que lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas como é que Deus vai me entregar, o Senhor vai me entregar todos os seus bens? Sim. Lembra que os empregados da última hora, cada um, mesmo que chegou uma hora só de trabalho, ganhou o mesmo salário que os outros que tinham trabalhado o dia inteiro. E eu disse a vocês, porque o salário é Deus mesmo. E Deus não pode ser dividido, feito em pedacinho. Deus só se dá por inteiro. Aí agora também Deus, esse empregado vai receber, vai ser Deus mesmo. Todos os bens de Deus. É Deus que é o sumo bem. Lembra daquele homem rico chamando Jesus de bom mestre? Jesus disse, bom é só Deus. Então, os bens de Deus é o Deus bom. Não é coisas que Deus dá, não são as graças que Deus dá, mas o Deus das graças. Então Deus se entrega por inteiro. Se na vida da gente ele foi derramando graças que vinham dele, agora no momento final ele vai ser tudo em todos, como diz o apóstolo São Paulo. Então por isso ele vai se entregar todo a essa pessoa. Agora, mas aquele empregado mau, se aquele empregado mau pensar, você dá o texto, em seu coração, ele pensar, meu Senhor está demorando. Olha aqui o perigo de achar que Deus está demorando. Tem uma palavra da Antiga Testament que diz assim, sofre com paciência as demoras de Deus. Demora aparente para nós, mas Deus está sempre chegando, de forma que a gente pensa que não é Ele que está chegando, mas Ele está ali, batendo na porta do nosso coração. Batendo. Então o que é que acontece? Essa pessoa que pensa que o Senhor está demorando, começa a bater nos companheiros, começa a beber, comer e a beber com os bêbados. Então o Senhor desse empregado virá num dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Então o que é que essa pessoa vai fazer? Ela vai estar se comportando dividida.
Eu disse que Deus é o Deus que se dá por inteiro e a gente deve imitar a Deus que nos cria, que também se dá por inteiro, mas se a gente quiser ficar ali com o coração dividido, um pouquinho é de Deus e outro pouco não é de Deus, a gente está vivendo na dicotomia, na separação. O coração está dividido, não está unificado. Então, diz aqui o Evangelho, diz a parábola que Jesus está contando, que este patrão, este senhor, vai partir esse servo ao meio. Dicotomeso significa separar pela metade. Por quê? Porque esta pessoa já estava vivendo pela metade, ela já estava vivendo dividida. Então, na verdade, nessa última hora, o que vai acontecer é a revelação. Vai ser revelado que aquele coração não era inteiro, não estava todo dado a Deus. Era um coração que estava vivendo na aparência. Entrou na festa de casamento, mas não estava usando o hábito nupcial. Você vai separar este servo pelo meio. Lembra que também quando Jesus morre, o véu do santuário é rasgado no meio. Aqui é uma imagem também dessa religião que estava sendo vivida pela metade. E a gente que deve tentar buscar viver essa unidade da vida. E aí vai ser imposto a esse servo que vai ser dividido pelo meio a sorte dos hipócritas, a sorte de quem viveu no fingimento, de quem viveu mascarado, de quem viveu na incoerência. A incoerência vai ser revelada. E ali haverá choro e ranger de dentes. Gente, essa parábola está sendo contada para mim e para você, para a gente não ser surpreendido na última hora, para que o coração da gente se liberte de ficar pensando, meu Senhor está tardando e eu vou então viver na dicotomia. Eu posso usar a máscara da hipocrisia, eu posso viver a incoerência. A gente pode até estar vivendo na incoerência, e existe incoerência na nossa vida sim. Mas o Evangelho está sendo colocado diante da gente como um espelho agora, para a gente se confrontar e olhar para o mais profundo do coração da gente e dizer assim, Senhor Jesus, eu sei que meu coração está dividido por tantas coisas. Eu sei que a gente não pode servir a dois senhores, tu já nos dizes isso no teu Evangelho e muitas vezes na minha vida está sendo assim. Eu estou me dobrando diante de outras imagens, de outros simulacros, eu estou oferecendo, queimando a minha vida como um incenso no altar de ídolos que fantasiam a minha mente. E eu quero te pedir hoje esse dom de coerência. Eu não quero que a minha vida continue dividida pelo meio, que meu coração fique dividido pelo meio. Eu quero te pedir a graça de fazer paz com o tempo para que eu não fique pensando que tu estás demorando de chegar, mas que ao contrário eu possa reconhecer cada vez que tu te apresentas à minha frente, revestido da imagem que tu queiras e que tu desejes. Que eu saiba te encontrar, que eu saiba te acolher. Esse é o dom que eu te peço para o dia de hoje. Ajuda o meu coração a ser unificado, a ser pacificado, a viver essa graça de santidade, de integração. Que eu me separe daquilo que me afasta de ti e me una sempre cada vez mais a ti, através dos meus irmãos e das minhas irmãs. Amém. Ouvi, Senhor, a minha oração, chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, permaneça para sempre. Amém. Gente querida, obrigado a você que está acompanhando a nossa live. Aline, um abraço para você, bem-vinda aqui nessa live de hoje. Darcy Sampaio, como vai, Darcy? A Darcy diz, bom dia, paz e bem, sua bênção para José Raimundo, Deus te abençoe. João Lorosa, um abraço para você também, paz e alegria, Deus te abençoe. Nidy Gomes, um abraço também para você. Rose Santos, um dia abençoado para você que acompanhou até aqui a nossa live. Mais tarde aí vamos salvar essa live lá no nosso canal do YouTube, na nossa página do Facebook e também no meu perfil do Facebook. E você já sabe a sua parte, que eu gosto tanto de pedir para você. Dá um like, curta, comente. Tem gente que tem uma preguiça de comentar, né? Malmente dá aquele like lá. E tem gente que tem o que dizer, sabe o que dizer, mas se oculta. Está vivendo como um servo preguiçoso, como uma serva
preguiçosa, serva infiel e prudente, servo infiel e prudente. Vai, faz a tua parte, anota aí, compartilha com seus irmãos, com as suas irmãs. Você é esse empregado, essa empregada. Deus quer empregar você como instrumento dele para dar um alimento à vida de alguém. Então, não seja omisso no dia de hoje. Eu quero ver se você hoje vai viver na omissão ou vai resolver fazer também a sua missão, não é, aqui nesses meios que a gente tem da internet. Obrigado pelos outros vídeos, não é, que você já deu like, que você já curtiu, mesmo aqueles vídeos passados. Comente lá, diga alguma coisa, não tem problema não. Eu sei que tem vídeo que você viu e ainda não curtiu. Volta lá, vai para trás e faz o dever de casa. Curte 1, 2, 3, 4, 5, 6, depois vai lá, comenta em um, comenta em outro, porque isso vai ajudar também, né, para o algoritmo, a mostrar a qualidade do vídeo, não a quantidade. Mas no fim, se mostra que ele tem boa qualidade, ele sobe também na quantidade de pessoas acompanhando. Isso é bom para o trabalho de evangelização, sim senhor. Se eu não acreditasse, eu não estaria fazendo isso aqui agora, porque eu não estou aqui para perder tempo. Estou aqui para ajudar nesse processo de evangelização também, nessa forma que eu posso. Gente querida, um dia abençoado para você. Fica com Deus.